História real. Milionário à beira da morte transforma sua vida após encontro com menino de rua. Rafael era a definição de sucesso. Este milionário vivia em uma mansão que mais parecia um palácio, cercada por carros de luxo e uma vista deslumbrante da cidade. Porém, por trás do sorriso e dos jantares sofisticados, havia a sombra de um homem solitário. Há anos, ele havia perdido sua esposa em um acidente trágico, e desde então, sua vida se tornara um labirinto escuro, repleto de excessos e arrependimentos. Os banquetes que antes o deixavam eufórico, agora eram meras distrações, e as festas se tornaram gritos de solidão na escuridão. Certa noite, em uma comemoração exagerada de seu aniversário, Rafael teve um colapso. A notícia de que uma doença terminal o ameaçava como um fantasma do passado foi um choque que o paralisou. Ele se viu diante de um abismo. Conforme médicos falavam de tratamentos e prognósticos, algo dentro dele começou a gritar por mudança. Eram anos perdidos que não voltariam. E se houvesse algo mais para sua vida? A ideia o atormentava. Impulsivo, decidiu deixar a mansão e atravessar a cidade. O desprezo que sentia por si mesmo o impulsionou, mas a ideia de que a alegria do garoto se baseava em uma mentira o desorientava. O eco dessa verdade destruiu o pouco de paz que havia conseguido encontrar. A mente de Rafael zuniu e algo dentro dele o fez hesitar. A ideia de que podia ter salvado a relação, de que poderia ter feito algo mais, o torturava. Ele olhou para Daniel, agora mais como um inimigo do que um aliado. Você estava certo o tempo todo, não é? Eu sou um idiota. E você sempre quis o meu lugar. Se não tiver mais nada a dizer, que nunca mais me procure. Ele deu as costas, só que não saiu. O desejo de confrontar Lucas, de descobrir como aquela verdade lhe afetaria, era maior. Quando Rafael retornou às ruas, uma tempestade de emoções o cercava. Encontrou Lucas no mesmo beco, desenhando um sorriso no rosto. Ele queria gritar, queria perguntar tudo, mas não conseguiu. Olhou para o menino, e a ideia de que ele carregava o peso de um segredo tão grande só aumentava a urgência de conversar. Lucas, precisamos falar. Sua mãe, eu preciso entender. As palavras falharam, e antes que pudesse terminar, uma explosão de luz cortou o céu. Um pesado estrondo ecoou pelas ruas e o chão tremeu sob os pés de Rafael. A cidade inteira se iluminou com o brilho de um incêndio repentino em um prédio próximo. O pânico começou a se espalhar entre as pessoas. Gritos e correria por todos os lados. Rafael, em meio ao caos, viu Lucas ser empurrado para o lado por uma onda de pessoas desesperadas. Todo o seu aprendizado, toda a transformação que ele havia experimentado em busca de uma nova vida, começou a desmoronar. Com seu coração acelerando e sua razão em chamas, ele percebeu que o que ele mais queria agora era salvar aquele menino. Mas agora, mais uma vez, ele se via diante de um abismo maior do que nunca. Lucas! Ele gritou, correndo na direção onde o garoto foi levado. O futuro que antes parecia promissor, agora se tornava uma corrida contra o tempo. O que realmente importava, agora, ele precisava de respostas, desesperadamente. Rafael gritou o nome de Lucas, correndo
em meio ao caos que tomou conta das ruas. O incêndio iluminava tudo com um tom avermelhado. As sombras dançando nas paredes dos prédios. Sentiu seu coração disparar, a adrenalina percorrendo cada fibra do seu corpo. Lucas, sua voz ecoou, mas se perdeu entre os gritos de pânico. As pessoas corriam em direções opostas, tentando escapar do fogo que consumia o prédio. Rafael viu a silhueta de Lucas em meio à multidão. Sua figura pequena, mas carregada de uma força estranha. A sensação de perda engoliu Rafael. Ele não podia deixá-lo para trás. Lucas! Ele se lançou adiante, empurrando as pessoas, a angústia tomando conta dele. Precisava encontrar o garoto. Num instante, seus olhos se cruzaram com uma fração de esperança. Lucas estava bem, mas cercado por uma vala de pessoas. Ele parecia perdido, seu sorriso agora uma lanterna apagada. "Vem aqui!" Rafael gritou, estendendo a mão. Mas então, uma explosão superior ao fogo iluminou tudo. A terra tremeu sob seus pés, e as janelas dos prédios próximos estalaram em uma sinfonia sinistra. Rafael parou. Um frio intenso se instalou em sua espinha. Olhou para trás e foi como. Mas Rafael estava mudado. Ele não era mais o mesmo homem que deixara aquele lugar. O desejo de descobrir a verdade o guiava. Daniel o esperava em sua sala. Seu olhar, uma mistura de frieza e cálculo, fez o estômago de Rafael revirar. "Rafael, você não tem ideia do que está prestes a ouvir", começou Daniel, antes de Rafael interrompê-lo, perguntando sobre Lucas. A expressão de Daniel ficou sombria. "Ele não é quem você pensa. A mãe dele era sua esposa. E ela não morreu no acidente. Ela o abandonou." Rafael mal pôde respirar. A revelação lhe acertou como um golpe. "O que você está dizendo?" ele exigiu, o nó na garganta quase o sufocando. Sabia que Daniel sempre teve motivos escusos, mas isso era demais. Cada palavra soava como uma acusação. Daniel, com um olhar bem treinado, continuou. "Ela fugiu, Rafael. Agora, o presente em seu olhar, algo que não tinha visto antes." E então, no meio da confusão, Lucas pegou a mão de Rafael e a puxou, levando-o para um canto mais seguro. "Rafael, eu preciso te contar uma coisa." Lucas balbuciou, o medo em sua voz. "O que é, Lucas? Agora não é hora." O garoto respirou fundo, sua voz tremendo. "A verdade sobre minha mãe. Sobre mim." Doía ouvir aquilo. Mas ele não tinha escolha. Olhou nos olhos do menino, vendo a carga emocional sendo empilhada. "Ela não me abandonou." Lucas começou, palavras falhando entre o choro. Rafael sentia seu mundo ruir a cada sílaba. "Ela me deixou uma carta. E meu pai, ele não sabe que eu estou aqui." Um silêncio profundo envolveu os dois por um momento. Rafael sentiu o coração parar. "O que você está dizendo?" O caos ao redor deles era um fundo para a revelação que mudava tudo. "Ele se chama Daniel", Lucas disse,
e cada palavra soava como um martelo na porta do seu desespero. Ele sempre cuidou da minha mãe. Rafael ficou em choque. Daniel, o homem em quem ele confiou? Não, não pode ser. Ele sentiu a cabeça girar. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça nunca se encaixavam, e agora tudo começava a desmoronar em sua mente. O fogo, a doença, a busca por um propósito, tudo parecia conectado por fios invisíveis. O alvoroço aumentava. A estrutura do prédio próximo começou a ceder. Rafael teve um estalo. Precisamos sair daqui agora! Ele olhou para Lucas, agora mais do que um menino, no qual ele queria ajudar, mas em laço com o passado que estava prestes a ficar muito mais complicado. No caminho para a saída, o teto começou a desabar. Tudo ao redor dele se transformava em um pesadelo. Enquanto corriam, um grito cortou o ar. Rafael virou-se apenas para ver Daniel sendo empurrado pela multidão em pânico. Rafael, me ajude! O pedido estava carregado de desespero. Mas algo dentro de Rafael endureceu. Ele sabia que a verdade escondida tinha um preço. O que realmente importava era salvar Lucas. Mas o que acontecerá se Daniel soubesse que era o pai? E se Lucas estivesse certo? Rafael hesitou entre ajudar o homem que lhe traíra e proteger o garoto, que agora representava seu futuro. Com a fumaça subindo ao seu redor e o estrondo do colapso tomando forma, ele percebeu que uma escolha teria que ser feita. O que ele faria? E, acima de tudo, o que isso significava para todos eles? A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Rafael hesitou entre ajudar Daniel ou proteger Lucas. O peso da decisão imobilizou-o. Mas o tempo estava se esgotando. A estrutura do prédio começou a ceder, e gritos soavam ao seu redor. Ele olhou para Lucas, que puxava sua mão, os olhos cheios de medo, e então para Daniel, que estava à deriva em meio ao caos. Rafael, me ajude! Daniel gritou, estendendo a mão. Rafael sentiu um arrepio na espinha. Aquele homem havia mentido, manipulado, e agora queria sua ajuda? Não! Rafael gritou de volta. Você não é digno disso! O coração dele estava acelerando. Olhou para Lucas e viu a mistura de esperança e desespero nos olhos do garoto. Nós temos que sair, agora! Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma nova explosão estremeceu o chão sob seus pés. O prédio começou a desabar em uma chuva de destroços e fumaça. Rafael puxou Lucas, jogando-se para o lado, e o desespero tomou forma. Então algo inacreditável aconteceu. Uma sombra cruzou seu campo de visão, e Rafael pressentiu uma presença conhecida. Daniel ficou preso entre os escombros e a fumaça aqui. Se o tempo houvesse parado por um segundo, a fumaça subia, levando consigo o que restava de segurança. No instante seguinte, Daniel apareceu, os olhos arregalados, o rosto pálido. Rafael, precisamos sair agora. Esse lugar vai desmoronar. Rafael não podia acreditar. Como Daniel ousava aparecer agora? Ele se virou, a raiva misturando-se com o medo. E Lucas, você não vai levá-lo! Ele quase gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Daniel hesitou, sua sombra se estendendo. Eu sei mais do que você pensa, gritou, apressando-se em meio ao tumulto. Mas Rafael não tinha tempo para isso.
correu em direção a Lucas. Finalmente o alcançou, puxando-o para perto. O garoto estava pálido, os olhos grandes e assustados. Vamos, Lucas, Rafael disse. Mas ao olhar para o garoto, percebeu que ele não está incapaz de compreender. Você o abandonou? Ele é meu amigo. O nó na garganta quase o sufocou com a verdade que ele não queria aceitar. Você estava com Daniel. Você o deixou. Não é isso. Daniel nunca foi meu amor. Lara respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tive que ir por causa de pessoas que queriam nos separar. Eu não tive escolha. Mas Daniel trouxe você de volta. Ele me usou. Rafael estava furioso, confuso. Naquele momento, a cidade em chamas parecia insignificante diante do que estava acontecendo ali. Ele lutava para entender e, ao mesmo tempo, não queria acreditar. O teto do prédio ruiu acima deles. Rafael, nós precisamos sair agora. Lara gritou, puxando-o para se afastar dos escombros. Mas a confusão tomou conta. E Lucas? Ele precisa saber a verdade. Lucas ficou parado, atônito. As palavras de Lara ecoavam em sua mente. Ele não estava preparado para ser arrastado para um passado que não conhecia. Meus pais, minha mãe, o que você está dizendo? Ele olhou para Rafael. A força que havia encontrado nas ruas agora esmorecia. Lucas, olhe para mim! Rafael tentou se conectar com o garoto, mas o caos o cercava. E então, em um movimento abrupto, uma parte do teto desabou, caindo diretamente em direção a Daniel. Rafael fez um movimento instintivo, mas não foi rápido o suficiente. E antes que pudesse pensar duas vezes, um grito cortou o ar. Daniel, o som, ressoou na mente de Rafael, enquanto a poeira e a fumaça preenchiam o espaço. Lara olhou para Rafael, os olhos cheios de horror e compreensão. Você precisa decidir, Rafael. Ele pode não ter sido o homem que você achou que era, mas ele é parte de tudo isso. Você pode salvá-lo. Rafael olhou entre Lara e Lucas, perdido em um turbilhão de emoções. O que realmente importava agora? Era a sua chance de salvar algo que restava de sua antiga vida, ou era a hora de puxar Lucas para longe da sombra que se aproximava? O choque da escolha pairava no ar. Ele não sabia o que fazer. Uma conexão devastadora estava se formando, revelando que a verdade poderia ser mais complicada do que ele imaginara. E enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor, ele percebeu que a história apenas começava a se desenrolar. O que realmente aconteceria a seguir poderia mudar a vida de todos para sempre. Rafael hesitou entre ajudar Daniel ou proteger Lucas. O peso da decisão imobilizou-o. Mas o tempo estava se esgotando. A estrutura do prédio começou a ceder e gritos soavam ao seu redor. Ele olhou para Lucas, que puxava sua mão, os olhos cheios de medo. E então para Daniel, que estava à deriva em meio ao caos. Rafael, me ajude! Daniel gritou, estendendo a mão. Rafael sentiu um arrepio na espinha. Aquele homem havia mentido, manipulado, e agora queria sua ajuda? Não! Rafael gritou de volta. Você não é digno disso. Olhou para Lucas e viu a mistura de esperança e desespero nos olhos do garoto. Nós temos que sair agora!
Uma explosão repentina fez o chão tremer debaixo deles. O teto se desabou em uma chuva de fumaça e destroços. Rafael puxou Lucas para os braços dele, protegendo-o do que vinha a seguir. Mas enquanto lançava um olhar para Daniel, a cena parou. O próprio líder da traição, agora coberto de entulho e fumaça, seu olhar implorando sem palavras. Uma luz intensa iluminou o lugar, e então um estrondo ensurdecedor ressoou, ampliando o desespero. Rafael, entra aqui! Lara gritou, puxando-o para um canto. Se espalhava. Rafael! Ele gritou novamente, mas seu chamado estava se perdendo. Rafael olhou para a cena à sua frente e sua visão começou a embaçar. Ele viu uma figura se aproximando de Daniel, mas não o reconheceu de imediato. A fumaça se dissipou e a luz das chamas iluminou um rosto familiar. Era Lara, a esposa de Rafael, sua expressão uma mistura de dor e determinação. O que você está fazendo aqui? Ele sussurrou, confuso. Como ela poderia estar ali, depois de todos aqueles anos? Foi um erro, Rafael. Um erro que não soube consertar. Lara disse, sua voz tremendo. Eu estava aqui, com Lucas. As palavras dela fizeram o mundo de Rafael desabar novamente. A conexão entre eles se tornava mais forte, mais confusa. Você está dizendo que ele é seu filho? Rafael exclamou, incapaz de compreender. Você o abandonou? Ele é o meu amigo. O nó na garganta quase o sufocou com a verdade que ele não queria ser. Os planos. O garoto, que se mantinha em silêncio até então, começou a se afastar lentamente, um olhar sombrio cobrindo seu rosto. Você sabia, não sabia? Ele sussurrou, cada palavra pesada como pedra. Sabia que ele era meu pai. O baque foi como um soco no estômago de Rafael. O que você disse? Seu corpo congelou e a respiração se foi. As memórias dos momentos que viveu com Lucas agora giravam como uma tempestade. O que era real? Eu sabia que ele me procurava. Lucas continuou, a voz trêmula, mas determinada. Mas nunca imaginei que você pudesse ser amigo dele. O que você fez? Ele estava lá. Ele queria me encontrar. Não teve escolha a não ser me deixar. E agora ele está preso. E eu não tenho ninguém. A realidade desmoronou, rodando em um turbilhão de entendimento e desespero. Rafael se viu mergulhado na culpa. Ele estava lutando contra um passado que não entendia e que não sabia mais como confrontar. Mas Lara, ao ouvir aquilo, deu um passo à frente. Lucas não sabe a verdade sobre sua mãe. Ela não te abandonou. Ela teve que se afastar por causa de Daniel. As palavras fizeram o silêncio dar lugar à resposta do garoto. Então tudo isso era plano dele? Lucas perguntou, seu olhar furioso voltado para Rafael. Rafael sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para os olhos do garoto, esperançosos e devastados. Tudo estava baseado em mentiras, e ele se sentiu ainda mais perdido. Enquanto Daniel restava sob os escombros e o incêndio queimava em sua volta, a verdade se mostrava. A conexão que tinham era construída sob uma ilusão, e não sobre a amizade que ele sempre acreditou. Nada disso fazia sentido. Agora, a vida de Lucas nas mãos, ele teve que decidir. O que faria
para garantir a segurança do garoto. Como ele poderia corrigir os erros do passado enquanto lidava com um futuro incerto? Como a vida deles poderia ser reconstruída quando as sombras pairavam sobre eles? O caos continuava em torno deles. Lara e Lucas se tornaram símbolos de redenção. Mas Rafael compreendeu que, embora a tragédia tivesse se desenrolado em sua frente, o maior desafio não estava em enfrentar o fogo ao redor, mas em lidar com a quente verdade que mudava tudo. O que aconteceria agora com Lucas? O que mais ele poderia descobrir enquanto tudo desmoronava? Rafael hesitou entre ajudar Daniel ou proteger Lucas. O peso da decisão quase o paralisou. O tempo estava se esgotando. O incêndio rugia ao fundo. A fumaça densa começava a encobrir tudo ao redor. Ele olhou para Lucas, que puxava sua mão com força, os olhos cheios de medo. Era hora de sair, mas uma tensão imensa pairava entre eles. E então, a verdade despedaçava a mente de Rafael, como um eco que não parava de ressoar. Você sabia que ele era meu pai, Lucas balbuciou, a voz embargada. Rafael queria gritar, mas as palavras não saíam. Ele não tinha certeza do que sentia. Antes que pudesse reagir, a estrutura do prédio começou a tremer. Então, como um lampejo de relâmpago, um estalo horrendo rasgou o ar. O chão vibrou de uma forma que parecia um aviso cruel. A luz diminuiu e a cena virou um pesadelo. O teto começou a desmoronar. As paredes se curvavam, tudo desmoronando em uma sinfonia de destruição. O tempo parecia paralisar. Corre! Lara gritou, puxando Lucas. Rafael estava paralisado, os olhos fixos na cena catastrófica diante dele. E enquanto tudo desmoronava, uma sombra, uma figura alta, emergiu da fumaça. Afastar. Mas antes que pudesse dar um passo, tudo mudou. Uma sombra enorme atravessou o campo de visão de Rafael. Um som pesado ecoou, e ele viu aquilo acontecer. Parte do prédio colapsou diretamente sobre Daniel. Ele não teve tempo para reagir. O amor e a traição se misturavam quando Daniel desapareceu sob os escombros. Daniel! Rafael gritou, a voz saindo como um sussurro sufocado. O mundo ao redor começou a girar. O que ele acabou de fazer? Lara segurou seu braço, a preocupação transparecendo em cada gesto dela. Ele estava perdido, Rafael. Você fez certo. Ele queria me destruir. Ele não sabia se estava tentando se convencer ou a ela. A verdade do que acabara de passar pelo corpo dele o deixou tonto. O eco do que acabara de acontecer parecia não ter fim. O que estava acontecendo? Tentou focar nos olhos de Lucas, mas a realidade o esmagava. Mas Lucas tinha outros planos. O garoto, que se mantinha em silêncio até então, começou a se afastar lentamente. Envolveu tudo. Rafael! Lara gritou, puxando Lucas para longe. Mas ao virar, Rafael viu algo que fez seu coração parar. Uma explosão consumiu parte do prédio a poucos metros deles. Os gritos ecoaram e o calor invadiu o local. Daniel foi tudo o que conseguiu gritar enquanto a fumaça engolia a figura dele. Ele sentiu um nó
na garganta, a culpa e a fúria misturando-se em um turbilhão. Seria esse o fim do antigo rival e amigo? No meio da tristeza, um pensamento atravessou sua mente, como uma lâmina. E se a verdade sobre Lucas estivesse na caixa? Ele estava prestes a acessar a verdade, que poderia finalmente libertá-lo, resolver seu passado amargo. Mas para isso, precisaria encarar uma realidade que poderia ser devastadora. Lucas, ele disse, olhando nos olhos do garoto, nós precisamos descobrir isso juntos. Naquele momento, uma nova explosão irrompeu atrás deles, arremessando os dois ao chão. O eco da destruição ressoava com mais força e a cidade tornava-se uma imagem em chamas. Rafael sentiu a dor de perder tudo o que conhecia, enquanto a caixa rolava entre os escombros. Uma linha tênue entre segredos e revelações. O que aquela caixa realmente continha? O que mais estava escondido lá dentro? Mas as dúvidas não paravam. Com a cidade em chamas e o futuro incerto, Rafael se levantou lentamente, segurando Lucas pela mão. Precisamos sair e descobrir a verdade. Pode mudar tudo. Pode mudar você e eu. As palavras saíam trêmulas, mas a determinação crescia. O que estava prestes a ser revelado era apenas o começo de uma nova e aterradora verdade, que ameaçava todos ao seu redor. O que a caixa esconderia poderia reescrever suas vidas para sempre. Rafael hesitou entre ajudar Daniel ou proteger Lucas. O peso da decisão quase o paralisou. O incêndio rugia ao fundo. A fumaça densa começava a encobrir tudo ao redor. Ele olhou para Lucas, que puxava sua mão com força, os olhos cheios de medo. Era hora de sair, mas uma tensão imensa pairava entre eles. E então a verdade despedaçava. A mente de Rafael, como um eco que não parava de ressoar. Você sabia que ele era meu pai? Lucas balbuciou, a voz embargada. Rafael queria gritar, mas as palavras não saíam. O que ele iria dizer? Então a estrutura do prédio começou a tremer violentamente, como se o próprio chão estivesse gritando por socorro. Um estrondo, como um trovão, ressoou e o teto começou a ceder. Memórias de momentos felizes, risos e promessas, tudo se dissolvia em meio ao caos. Os olhos de Rafael se arregalaram enquanto ele via pedaços de concreto se desprendendo e o mundo ao redor desmoronando. Corre! Ele gritou, puxando Lucas para mais perto. Mas quando se viraram para sair, um clarão ofuscante apareceu repentinamente, tornando tudo em sombra. Uma explosão feroz explodiu atrás deles, detonando um peso irreal. Rafael estava em choque, paralisado, enquanto a poeira e as chamas engoliam o espaço. Rafael! Lara gritou, cercando-os rapidamente. Temos que ir, agora! A urgência a tornava mais intensa, mas enquanto puxava Lucas para o lado, Rafael sentiu algo tocar seu ombro. Ele se virou e viu Daniel, emergindo da fumaça, coberto de marcas, a máscara de dor em seu rosto. Você precisa ver isso, Daniel gritou, sua voz carregada de desespero, enquanto se esforçava para se aproximar. Rafael hesitou. Era impossível ignorar a intensidade daquela cena. Por um instante, tudo o que ele sabia se tornou uma nuvem que congelou. Era Daniel,
tentando se arrastar para fora dos escombros. Mas não era apenas isso. Ele estava coberto de sangue e marcas de queimaduras. E em seus braços ele segurava algo, uma pequena caixa. O olhar frenético de Daniel encontrou o de Rafael. "Você precisa ver isso!" ele gritou, a voz quase unida ao rugido do incêndio. Rafael sentiu um aperto no peito. O que poderia ser tão importante em meio ao caos? "Não, Daniel! Saia, agora!" Rafael gritou, mas Daniel já estava se aproximando, a caixa reluzindo sob a luz das chamas. A conexão entre eles se tornava insuportável. Quando Daniel finalmente alcançou Rafael, sua expressão era uma mistura de dor e determinação. "Essa caixa, ela contém tudo, a verdade", disse Daniel, entregando. Rafael, o pânico estava estampado em seu rosto. Rafael hesitou. A urgência da situação o pressionava. Ele podia sentir que esse objeto poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse abrir, o céu ruiu uma vez mais. A fumaça envolveu tudo. "Rafael!" Lara gritou, puxando Lucas para longe. Mas ao virar, Rafael viu algo que fez seu coração parar. Uma explosão consumiu parte do prédio a poucos metros deles. Mais rápido e mais rápido. Então, Daniel, a expressão de arrependimento transformando-se em algo mais obscuro, continuou. "Porque ela me mandou. E agora você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais." Com isso, ele caiu. A gravidade do momento consumindo. O chão tremeu mais uma vez, enquanto tudo desabava ao redor. Não, isso não está acontecendo." Lucas gritou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Rafael sentiu que o chão abaixo deles poderia desaparecer a qualquer momento. Os gritos e a fumaça tornavam tudo ainda mais caótico. Rafael agarrou Lucas e Lara com força. "Fiquem perto de mim, precisamos sair." As palavras saíram como um sussurro fervoroso. A verdade por trás de cada revelação agora parecia uma armadilha mortal. Mas enquanto corriam, Lucas parou. Seus olhos brilharam com uma visão de coragem e medo. Ele olhou diretamente para Rafael. "Se ela estiver viva, então quem sou eu para ela depois do que aconteceu?" O peso da pergunta suspendeu o ar entre eles, desafiando tudo que eles achavam que entendiam. Nesse instante, uma nova explosão surgiu, empurrando-os para a frente. Rafael viu o colar brilhar sob a luz das chamas, refletindo diretamente em seu rosto, como se estivesse anunciando um novo começo ou um inescapável destino. E assim, cercados pelo caos, eles foram empurrados em busca de respostas, mas agora, com a verdade de um passado não resolvido, os seguindo como sombras. "Para onde vamos agora?" Lara gritou, e Rafael soube que não haveria uma resposta fácil. Justamente quando tudo parecia perdido, uma nova possibilidade brotava e ele se viu na linha tênue entre a salvação e a destruição. O que mais eles descobrirão antes que tudo acabe? A pergunta pairou no ar, enquanto as chamas dançavam ao fundo, prometendo que nada seria o mesmo a partir daquele momento. Rafael hesitou entre ajudar Daniel ou proteger Lucas. E o peso da decisão quase o paralisou.
O incêndio rugia ao fundo. A fumaça densa começava a encobrir tudo ao redor. Ele olhou para Lucas, que puxava sua mão com força, os olhos cheios de medo. Era hora de sair, mas uma tensão imensa pairava entre eles. E então a verdade despedaçava a mente de Rafael, como um eco que não parava de ressoar. Você sabia que ele era meu pai. Lucas balbuciou, a voz embargada. Rafael queria gritar, mas as palavras não saíam. O que ele iria dizer? Então, a estrutura do prédio começou a tremer violentamente, como se o próprio chão estivesse gritando por socorro. Um estrondo, como um trovão, ressoou e o teto começou a ceder. Memórias de momentos felizes, risos e promessas. Tudo se dissolvia em meio ao caos. Os olhos de Rafael se arregalaram enquanto ele via pedaços de concreto se desprendendo e o mundo ao redor desmoronando. Corre! Ele gritou, puxando Lucas para mais perto. Mas quando se viraram para sair, um clarão ofuscante apareceu repentinamente, tornando tudo em sombra. Uma explosão feroz explodiu atrás deles, detonando um peso irreal. Rafael estava em choque, paralisado, enquanto a poeira e as chamas engoliam o espaço. Rafael! Lara gritou, cercando-os rapidamente. Temos que ir, agora! A urgência tornava mais intensa. Mas enquanto puxava Lucas para o lado, Rafael sentiu algo tocar seu ombro. Ele se virou e viu Daniel, amedrontado. Mas Daniel aparentemente ignorou as palavras. Abriu uma mão trêmula e segurou um colar em sua palma. Um colar que imediatamente chamou a atenção de Rafael. Era o colar que ele havia dado a Lara anos atrás. É dela! Daniel gritou, e o som fez o coração de Rafael disparar. Mas antes que pudesse processar, Lara olhou para o colar e gritou: Não, isso não pode ser real. O olhar dela, misto de choque e medo, cortou a respiração. Rafael viu os músculos de Lara relaxarem momentaneamente, apenas para se enrijecerem novamente. Daniel, o que você está fazendo com isso? Onde você encontrou isso? O tom dela transbordava indignação e ansiedade. O colar parecia pulsar entre eles, como se estivesse vivo. Ela está viva. Daniel gritou e as palavras caíram como uma bomba. Lara, sua mãe está viva! Eu a escondi! Ela queria voltar, mas não podia. Estava com medo de Daniel, vazio, usando seu nome. Rafael mal conseguia ouvir. A mente dele rodava, desmoronando como o prédio ao seu redor. Ele olhou para Lara, que se tornara uma sombra do que era. Mas como? Como você sabe? Ele balbuciou, tentando entender. O mundo ao redor parecia girar mais rápido e mais rápido. Então, Daniel, a expressão de arrependimento transformando-se em algo mais obscuro, continuou. Por sombra do que era. Mas como? Como você sabe? Ele balbuciou, tentando entender. O mundo ao redor parecia girar mais rápido e mais rápido. Então Daniel, a expressão de arrependimento transformando-se em algo mais obscuro, continuou. Porque ela me mandou. E agora você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Com isso, ele caiu, a gravidade do momento consumindo, enquanto tudo desabava ao redor.
Não, não, isso não está acontecendo! Lucas gritou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Rafael sentiu que o chão abaixo deles poderia desaparecer a qualquer momento. Os gritos e a fumaça tornavam tudo ainda mais caótico. Rafael agarrou Lucas e Lara com força. Fiquem perto de mim. Precisamos sair. As palavras saíram como um sussurro fervoroso. A verdade por trás de cada revelação agora parecia uma armadilha mortal. Mas enquanto corriam, Lucas parou. Seus olhos brilharam com uma visão de coragem e medo. Ele olhou diretamente para Rafael. Se ela estiver viva, então quem sou eu para ela depois do que aconteceu? O peso da pergunta suspendeu o ar entre eles, desafiando tudo o que eles achavam que entendiam. Nesse instante, uma nova explosão surgiu, empurrando-os para frente. Rafael viu o colar brilhar sob a luz das chamas, refletindo diretamente em seu rosto, como se estivesse anunciando um novo começo ou um inescapável destino. E assim, cercados pelo caos, eles foram empurrados em busca de respostas, mas agora com a verdade de um passado não resolvido os seguindo como sombras. Enquanto corriam, uma outra figura surgiu entre a fumaça. Era a mãe de Lara, com um olhar determinado. "Pare!" ela gritou, com uma intensidade que congelou todos. "Você não pode estar aqui!" Lara declarou, a voz tremendo. O rosto da mulher estava sujo e cheio de dor, mas seus olhos brilhavam com um desejo de vida. "Eu não posso deixar isso acontecer. Não posso permitir que eles descubram." "Descobrir o quê?" Rafael perguntou, o coração agora batendo forte por causa da revelação. O peso das palavras pairava no ar, carregado de mistério. O semblante dela mudou subitamente, como se ela soubesse mais do que estava disposta a dizer. "Se eles souberem que você está envolvido, tudo pode acabar mal. Vocês não podem conhecer a verdade." A súplica dela parecia uma advertência, e num estalo, Lara olhou para Daniel e os olhos dela foram preenchidos com a compreensão. "Então foi isso. Você o trouxe de volta para me ferir." "Não, não fui eu!" Daniel gritou desesperado, mas as chamas terríveis ao redor pareciam pedir justiça. "Você não entende. Eu só queria ajudar." Rafael sentiu o mundo virar de cabeça para baixo, enquanto as chamas refletiam neles. E enquanto a fumaça os envolvia, a verdade profunda parecia se esconder nas sombras. Qual seria essa verdade que poderia romper tudo e, acima de tudo, quem poderia realmente ser o vilão nessa história? O calor aumentava e, com cada respiração, o desespero consumia a todos. Com o coração acelerado, Rafael confrontou a mãe de Lara. "O que você sabe? O que exatamente você está escondendo?" E enquanto a pressão subia, ele sentiu que ver isso. Daniel gritou, sua voz carregada de desespero, enquanto se esforçava para se aproximar. Rafael hesitou. Era impossível ignorar a intensidade daquela cena. Por um instante,
Tudo que ele sabia se tornou uma nuvem de incertezas. Eu não vou ajudar você, Rafael respondeu, balançando a cabeça e sem saber se estava mais chateado ou amedrontado. Mas Daniel aparentemente ignorou as palavras. Ele abriu uma mão trêmula e segurou um colar em sua palma. Um colar que imediatamente chamou a atenção de Rafael. Era o colar que ele havia dado a Lara anos atrás. É dela! Daniel gritou. E o som fez o coração de Rafael disparar. Mas antes que pudesse processar, Lara olhou para o colar e gritou. Não! Isso não pode ser real! O olhar dela, misto de choque e medo, cortou a respiração. Rafael viu os músculos de Lara relaxarem momentaneamente, apenas para se enrijecerem novamente. Daniel, o que você está fazendo com isso? Onde você encontrou isso? O tom dela transbordou. Crepitantes. Era um caos. Você mente. Lara deslizou de volta, o olhar se tornando feroz. Você esteve envolvida nisso tudo. Acha que vai ficar impune? O tom dela era cortante, a tensão crescente. Você o protegia e ora quer nos deixar no escuro? Foi então que um tremor atravessou a fundação do prédio. E antes que pudesse pensar, uma nova explosão jogou o entulho para todos os lados, encobrindo a voz de Daniel e comprometendo a estrutura. Pedaços de concreto caíam como se o próprio universo estivesse desmoronando. Lucas, Lara, corram! Rafael gritou, puxando-os para o encanto. O chão se movia sob seus pés, como se quisesse engoli-los. Mas enquanto fugiam das chamas e do horror, um grito cortou a atmosfera. Não, não pode ser! Daniel exclamou. A leitura de seus olhos era de puro terror. Vocês de verdade não podem saber. Ele estava prestes a concluir, quando, no impulso, o teto desabou, esmagando seu corpo sob os escombros. Os escrimes de horror preencheram o ar espesso. Rafael se virou, sem acreditar nos olhos. Um pedaço da verdade estava enterrado sob a ruína. O entulho se afastou, mas o que restava era um silêncio terrível. Lara ficou imóvel, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Daniel, você estava apenas tentando nos proteger? Lara murmurou, mas a dúvida era clara. A mudança no tom dela era palpável, e a sensação de culpa pesava sobre eles como uma sombra. Porém, a reviravolta maior estava por vir. Era como se a cidade em chamas tivesse um último golpe a entregar. A caixa que Daniel segurava antes da explosão começou a brilhar, um brilho quase sobrenatural cortando a escuridão. Todos observavam, presos entre a curiosidade e o horror. Rafael sentiu seu coração acelerar. Lucas, agora sem medo, se aproximou da caixa. O que está lá dentro? As palavras eram mais um pedido desesperado do que uma pergunta. Ele a pegou. A caixa estava quente ao toque, como se vivesse uma vida própria. Não! Pare! Alumbrada a voz de Lara. Mas era tarde demais. Lucas abriu a caixa e um vento quente tomou conta da rua. Imediatamente, uma luz intensa invadiu o espaço, encandeando os presentes. Foi uma voz que começou a se materializar. Era uma voz, uma risada familiar e envolvente. A voz soou como eco vindo de um sonho.
E então, no centro da luz, uma figura começou a se materializar. Era Lara, mas a mulher à sua frente não era a mesma. Agora é hora de revelar quem somos realmente. Rafael congelou. O choque percorreu seu corpo como um raio. Quem somos? Ele sussurrou, a mente rodando. Lucas olhou para o novo ser diante dele, confuso. Era a mesma mãe, mas ao mesmo tempo não era. Era como se eles estivessem diante de um espectro, de alguém que sempre estivera presente, mas que nunca viram de verdade. Você? Você é a verdadeira Lara? Rafael gaguejou. O ar parecia raro e pesado. O que isso significa? Mas antes que a resposta pudesse ser dada, uma nova explosão irrompeu, acompanhada de uma onda de calor. Rafael só conseguiu sentir o espaço ao seu redor tremer. O futuro deles, todos os segredos, estavam em um fio tênue. O que realmente estava acontecendo? E, acima de tudo, quem era aquela em meio ao caos? Uma virada inesperada estava prestes a acontecer. Mas qual seria o custo disso? Enquanto a fumaça carregava a destruição ao redor, a mãe de Lara olhou para todos com olhos de desespero. Vocês não podem saber. Não aqui. A verdade poderia arruinar tudo. O calor subia. O grito pela sobrevivência pulsava naquela atmosfera pesada. Lucas, ofegante, apertou a mão de Rafael. Quem é você? Sua voz era um misto de raiva e dor, como se uma camada de confiança tivesse se rompido. É verdade o que ele disse? Você sabia que ele era meu pai? A intensidade da situação pairava no ar, cortando como uma faca. A mãe de Lara hesitou, os olhos viajando entre as chamas e os rostos surpresos. Vocês não entendem. Não é como parece, gritou. Essa insistência só aumentou a confusão que já estava ali. Rafael queria compreender, mas os gritos se misturavam às chamas crepitantes. Era um caos. Você mente. Lara deslizou de volta, o olhar se tornando feroz. Você esteve envolvida nisso tudo. Acha que vai ficar impune? O tom dela era cortante. A explosão explodiu e numa onda de luz. Uma visão. Uma visão de uma mulher com um olhar idêntico ao de Lara, mas mais jovem e cheia de vida. Lara, precisamos descobrir a verdade! Rafael berrou, seu coração acelerando. As chamas estavam cada vez mais perto. O que está acontecendo? Murmúrios surgiram e a luz começou a vibrar. Você tem que entender que suas vidas foram interligadas desde o início. A nova Lara disse, como se estivesse revelando um segredo guardado por tempo demais. Quando eu e Daniel estávamos juntos, tudo isso começou. Mas havia planos que não podíamos controlar. Por que você não nos disse? Lara questionou, a raiva despedaçando sua fragilidade. Por que me deixou viver achando que meu passado estava perdido? As chamas rugiam atrás deles, e Rafael ficou entre Lucas e Lara, incapaz de decidir o que fazer. O calor aumentava, e as imagens na caixa estavam agora projetadas como uma história viva diante deles. É uma corrida contra o tempo. Rafael respirou fundo
e, sem hesitar, pegou a mão de Lucas. Não vamos nos deixar vencer. A determinação fervilhava, o peso do passado quase insuportável. Mas por um momento, ele viu Lucas com uma garra no olhar, a coragem de alguém que ainda acreditava em um futuro. Você é meu pai de verdade? Lucas finalmente perguntou, e o silêncio pairou. A pergunta estava carregada de significado. Daniel, mesmo em meio ao caos, caiu sob o peso da verdade. Eu só queria te proteger. Proteger de quê? Lara gritou, desesperada. De ser amado? De ser parte da nossa história? É hora de enfrentarmos isso juntos. Rafael olhou para Lucas, enquanto a verdade parecia flutuar entre eles. A estrutura em desmoronamento se tornava um pano de fundo para suas vidas em transformação. Ele sabia que o futuro deles dependia de decisões difíceis e corajosas. Vamos juntos, ele gritou, puxando Lucas e Lara. E juntos eles correram em direção à saída, em meio ao rugido das chamas. O teto parecia encolher, e Rafael percebeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o melhor caminho. Eles iriam encontrar o caminho, mesmo que o passado ainda ficasse entre eles. No último momento antes de cruzarem a porta, ele olhou para trás. A figura de Lara estava se desfazendo aos poucos na luz brilhante. Um lembrete de que tudo que se escondia na sombra poderia, ainda assim, ser enfrentado. E em seu coração, ele sabia que a luta apenas começava. Assim que cruzaram a saída e sentiram o ar fresco em seus rostos, Rafael soube que a jornada não havia terminado. Mais desafios estavam por vir, segredos que ainda pairavam nas sombras. Mas, juntos, eles poderiam encarar qualquer coisa, para enfrentar o futuro, para ser uma família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, precisamos falar sobre o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias explosivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga cheia de mistérios. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o fim dessa história. Sua participação é fundamental. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere mais um segundo. Se você é um verdadeiro fã, esse apoio é essencial. Vamos juntos! Seu rosto restava uma centelha de esperança, mas a realidade brutal do incêndio ao fundo ameaçava consumir tudo. Sim, sou eu, ela respondeu, sua voz ecoando como um controle sobre a tempestade. Estou aqui para corrigir erros que nunca pensei que cometesse. Mas o que você precisa saber é que Daniel não é o que parece. As chamas dançavam ao fundo, criando uma atmosfera cada vez mais opressiva. Ele sempre foi um manipulador, glutou Lara. E as palavras estavam cheias de dor. Rafael sentiu o peito apertar. Lucas estava ao lado dele, incrédulo, o rosto marcado por lágrimas. Você realmente sabia? Ele perguntou, os olhos furiosos. Sabia que ele era meu pai? Não era só isso.
Lara começou. Mas o desmoronar do teto interrompeu suas palavras. Os pedaços de concreto caíam como uma cortina de morte. Rafael agarrou Lucas pela mão, puxando-o para longe do perigo iminente, enquanto a figura de Lara parecia brilhar ainda mais intensamente, em meio ao caos. Temos que sair, gritou Rafael, a urgência em sua voz. Mas antes que pudesse se mover, a caixa que Daniel segurava antes da explosão explodiu em uma onda de luz. Uma visão. Uma visão de uma mulher com um olhar idêntico ao de Lara, mas mais jovem e cheia de vida. Lara, precisamos descobrir a verdade! Rafael berrou, seu coração acelerando. As chamas estavam cada vez mais perto. O que está acontecendo? Murmúrios surgiram e a luz começou a vibrar. Você tem que entender que suas vidas foram interligadas desde o início. A nova Lara disse, como se estivesse revelando um segredo guardado por tempo demais. Quando eu e Daniel estávamos juntos, tudo isso começou. Mas havia planos que não podíamos controlar. Por que você não nos disse? Lara questionou, a raiva despedaçando sua fragilidade. Por que me deixou viver achando que meu passado estava perdido? As chamas rugiam atrás deles, e Rafael ficou entre Lucas e Lara, incapaz de decidir o que fazer. O calor aumentava, e as imagens na caixa estavam agora projetadas como uma história viva diante deles. É uma corrida contra o tempo. Rafael respirou fundo e, sem hesitar, pegou a mão de Lucas. Não vamos nos deixar vencer. A determinação fervilhava, o peso do passado quase insuportável. Mas por um momento, ele viu Lucas com uma garra no olhar, a coragem de alguém que ainda acreditava em um futuro. Você é meu pai de verdade? Lucas finalmente perguntou, e o silêncio pairou. A pergunta estava carregada de significado. Daniel, mesmo em meio ao caos, caiu sob o peso da verdade. Eu só queria te proteger. Proteger de quê? Lara gritou, desesperada. De ser amado? De ser parte da nossa história? É hora de enfrentarmos isso juntos. Rafael olhou para Lucas, enquanto a verdade parecia flutuar entre eles. A estrutura em desmoronamento se tornava um pano de fundo para suas vidas em transformação. Ele sabia que o futuro deles dependia de decisões difíceis e corajosas. Vamos juntos, ele gritou, puxando Lucas e Lara. E juntos eles correram em direção à saída, em meio ao rugido das chamas. O teto parecia encolher, e Rafael percebeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o melhor caminho. Eles iriam encontrar o caminho, mesmo que o passado ainda ficasse entre eles. No último momento antes de cruzarem a porta, ele olhou para trás. A figura de Lara estava se desfazendo aos poucos na luz brilhante. Um lembrete de que tudo que se escondia na sombra poderia, ainda assim, ser enfrentado. E em seu coração, ele sabia que a luta apenas começava. Assim que cruzaram a saída e sentiram o ar fresco em seus rostos, Rafael soube que a jornada não havia terminado. Mais desafios estavam por vir. Segredos que ainda pairavam nas sombras. Mas, juntos, eles poderiam encarar qualquer coisa. Para enfrentar o futuro. Para ser uma família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
Precisamos falar sobre o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias explosivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga cheia de mistérios. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o fim dessa história. Sua participação é fundamental. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere mais um segundo. Se você é um verdadeiro fã, esse apoio é essencial. Vamos juntos!